Bom, eu prometi fazer esse vídeo sobre o Samael Aunveor, né? Eu quero ser breve, tá? Não queria tomar muito tempo falando do Samael Aunveor. Sim, eu pratiquei, eu li a literatura do Samael, teve um momento da minha vida em que eu estava completamente impregnado, né, desse pensamento, dessa literatura, dessa coisa do Samael. E, a princípio, o que me chamou a atenção e que fez eu aderir à gnose samaelina foi justamente essa ênfase na prática, né, bastante prático e com certas intuições metafísicas muito interessantes que para mim faziam todo sentido. Apesar de algumas coisas nunca entrarem, né, como a ideia da proibição absoluta do orgasmo, da ideia da homossexualidade ser algo degenerado, isso nunca me entrou, né? Só que eu tentava colocar entre parênteses essas coisas. Não, era o tempo histórico, a mentalidade da época. E aí eu fui, né? Li Samael, compartilhei isso na mesa dele com algumas pessoas que frequentavam aqui a minha casa, de fazer os estudos. E foi muito interessante, sem sombra de dúvida, né? E claro que também o fato do Samael ser um sul-americano me dava essa ideia de o esoterismo sul-americano, né? E tal, sai um pouco desse eurocentrismo, essa coisa toda. Só que, o que acontece? Acontece o seguinte, que eu comecei a perceber que o Samael não cita suas fontes. Ele não diz de onde ele tirou certas coisas. Parece que tudo veio dele, né? Parece que os 3 fatores da evolução da consciência foi obra dele. A ideia da Kundalini, né, da Kundalini nem tanto, ele não diz isso, mas certas coisas assim, eu fiquei, poxa, senti essa falta de referência, né? O Maurício Levi, por exemplo, do Ritual de Alta Magia, ele cita muitas referências. Ele cita Fábio de Oliveira, cita Santiago de Alveida, essa coisa toda, eu sempre achei isso estranho. E até que, sobre a questão do Tantra, a questão da sexualidade, eu fui ver o que realmente era o Tantra na Índia. E aí eu vi que não tinha nada, absolutamente nada a ver com o que o Samael fala. E aí eu já fiquei assim, né? Então eu sempre estranhei essa questão da sexualidade, do pensamento que ele tem sobre a sexualidade. Eu acho que o pensamento proibicionista, um pensamento que começa com a castidade para tentar purificar a alma, eu já acho que é o contrário. Eu acho que se a castidade é um elemento do caminho, ela é consequência de uma alma purificada, de uma alma em processo de purificação. Então o trabalho fundamental é da purificação da alma pelas virtudes, não da castidade em si. E aí o que acontece? Essa questão da sexualidade foi uma coisa assim, né? Como eu já disse aqui. E ele não cita fontes, né, de onde ele fala as coisas, como eu já falei, né? E também a outra coisa, quase que me esqueço aqui. A outra coisa é essa coisa do avatar, do culto da personalidade muito forte. Eu acho isso incompatível com a ideia de um caminho esotérico, um caminho iniciático, um caminho espiritual, vamos dizer assim, espiritual no sentido esotérico. Claro que a religião tem culto à personalidade na religião e eu acho que até certo ponto é compreensível dentro de um processo religioso, mas dentro de um processo esotérico, eu acho que já não é bem por aí, né? Porque o processo esotérico ele nos vai levar ao nosso mestre interno, né? A uma certa autonomia, a ideia da liberdade. Então isso, sabe, sempre foi muito estranho. E aí o que acontece? O que fez assim, o estalo de eu dizer, ponto, Samael é picaretagem, é manipulação, não é uma coisa, não é que não seja uma coisa interessante no sentido espiritual, mas eu percebi que o que fazia a gnose samarina funcionar era justamente o conhecimento que ele trazia de outras fontes. E aí as pessoas atribuíam a ele, atribuíam à figura dele, né? Fora a idolatria profunda aqui dos seus seguidores, que eu nunca nem, vamos dizer assim, me aproximei no sentido de institucional, que sempre no caminho mais solitário, de leitura, de prática, de meditação, nas palavras de Samael. E aí eu acordei desse sono e vi, não, isso aqui é picaretagem, isso aqui é muito superficial, é preciso ir às fontes, é preciso... Eu conheci o Jacobon, e aí eu fui ver realmente o que era o cristianismo esotérico, o que era a gnose de verdade, fui ver o que era gnosticismo antigo, etc e tal. E aí eu vi, não, peraí, realmente Samael, né,
não é uma coisa assim que a pessoa deva passar muito tempo, né? Essa é a minha experiência, claro, essa é a minha jornada, esse é o meu caminho, assim, como eu trilhei, claro, respeito profundamente quem segue Samael, tudo bem e tal e tudo. E aí, recentemente, assistindo um programa sobre a vida do Samael, né, recente, num outro canal, no Projeto Mayhem, né, que teve recentemente, eu assisti só o começo, não assisti todo. E aí eu assisti, achei interessante e tal, né, revendo a questão do Samael. E aí fui pensar algumas coisas e tal e tudo, fui voltar a ver algumas coisas, né, porque quer queira ou que não, é um personagem que marca o esoterismo sul-americano, então tem a sua história consagrada dentro da história do esoterismo. E aí eu me dei conta de que o ritual da missa gnóstica do Samael foi tirada do Krumheller e foi roubada do Krumheller, né? E sem os seus devidos créditos, né? Então isso é muito ruim. Então essa ideia do Samael como plagiador, como dominador, como culto da personalidade, e, sabe? Isso começou a me cheirar ao obscurantismo, ao lavismo e, sabe, a analogia, claro, tô falando analogia, né? E aí eu digo, não, realmente não dá pra mim. E hoje eu meio que tenho vergonha de dizer que, né, li, pratiquei, acreditei, né? Vergonha no certo sentido, né? Porque tudo é aprendizado, claro, obviamente, né? Mas qualquer pessoa que vem falar de Samael pra mim, não, não, já deu e é isso. Essa é a minha opinião sobre o Samael A1VO. Um farsante, um plagiador, um picareta, e o que há de mais baixo no esoterismo, sei lá, a universal do esoterismo. Eu sinto isso, samaelismo. É isso. Mas respeito profundamente, se você segue, se você gosta dele, respeito profundamente. Acho que tem elementos válidos, que não são dele, mas coisa que ele compilou. E acho que ele tem a sua importância dentro da história do esoterismo. De qualquer modo tem, né? Fazer o quê? Mas é isso que eu penso dele.